Mas antes, vamos conversar um pouquinho aqui com o nosso diácono Giovanni, que está hoje com a gente pela primeira vez. Estou muito feliz com a sua vinda, viu? Uma alegria estar aqui em casa com todos vocês participando desse programa tão especial. Amém, alegria toda nossa. Vamos começar do começo, eu sempre falo isso. Via Sacra, o que significa a Via Sacra? Olha, como o nome já sugere, via é um caminho, um itinerário que a gente poderia fazer e, no caso aqui, de modo muito particular, a Via Sacra se trata do caminho feito por Jesus até a cruz. Ou seja, nós como cristãos somos convidados através dos passos de Jesus, desde o seu julgamento até a sua ressurreição, a meditar cada situação, cada circunstância que ele viveu até a sua ressurreição. Então, de modo geral, seria isso a Via Sacra, de modo etimológico, vamos dizer assim. Diácono, eu queria que você falasse sobre essa questão das etapas. Você falou que são várias etapas, né? E cada uma a gente refletir. Vamos destrinchar um pouquinho dessas etapas? Quando que começa e vai falando as fases pra gente. Então nós temos, né, a primeira, que seria ali Jesus sendo condenado à morte. Então esse seria o início daquilo que a gente chama de estações. Então essa seria a primeira estação na qual nós somos convidados a contemplar, a rezar o julgamento de Jesus, que depois vai percorrer esse itinerário, né? Então após isso nós temos a primeira queda de Jesus, e, consequentemente, isso depois vai sendo conduzido para várias situações, desde Jesus se encontrando com as mulheres de Jerusalém, consolando também a sua mãe, consolando aqueles que estavam ali à sua volta, mas também a perceber as várias realidades presentes na nossa vida, como, por exemplo, as pessoas que nos ajudam a carregar as nossas cruzes, como Cirineu ajudou a carregar a cruz de Jesus. Então, né? Só fazendo uma pausa. Cada etapa dessa é uma parte que nós temos que refletir sobre até a nossa realidade, até o que a gente vive. Isso, hoje. Nós somos convidados através da cruz de Jesus, do caminho à sua paixão, a contemplar também a realidade que todos nós fazemos. Porque como cristãos, nós seguimos junto com Cristo desde o presépio até a sua ressurreição, para que a gente possa ir na nossa vida também meditando, porque é uma realidade presente na vida de todos nós. O sofrimento, as dificuldades, as quedas, mas a nossa vida não se encerra nas nossas quedas, nem nos sofrimentos. Elas devem ser algo que deve transcender na nossa vida e, claro, isso ganha sentido junto à paixão de Cristo. Certo, aí a gente ficou na qual etapa? Dele com a mãe, né? Nós temos Maria. Isso. Em sequência, não sei enumerar a princípio, né? Mas nós teríamos Jesus se encontrando com a sua mãe. Isso. Jesus caindo uma segunda vez. Jesus consolando as mulheres de Jerusalém. Jesus caindo uma terceira vez. Jesus se encontrando com o Simão Cirineu. Depois, Jesus sendo despido das suas vestes. Jesus sendo crucificado e por aí vai. Ou seja, nós temos 15 estações nas quais nós somos convidados a fazer essa reflexão a partir da paixão de Cristo, também rezando a nossa vida. E esse é o convite que nesse momento especial nós realizamos, né? E agora muitas paróquias estão se articulando para encenar a paixão de Cristo, que é justamente a expressão, né, através do teatro, da arte, essa representação daquilo que Jesus passou. Então nós somos convidados, como diz a teologia bíblica, né, a contemplar na nossa carne aquilo que faltou na paixão de Jesus Cristo. Ou seja, nós como cristãos somos convidados a viver aquilo que Jesus viveu na nossa realidade, claro, né? Porque nós somos crucificados de modo espiritual de outras formas. Ok, a gente está falando sobre a Via Sacra, as etapas da Via Sacra. Se você tem alguma pergunta sobre esse assunto, manda pra gente que o diácono vai continuar com a gente aqui. Gosta de ovo da Páscoa? Nossa, eu fiquei aqui muito surpresa e muito feliz de ter essa participação especial, justamente no dia que o senhor está aqui. Que coisa ruim, né? Daqui a pouco a gente vai comer juntos, viu? Essa delícia. Enquanto ela vai mexendo aqui, a gente vai conversar mais um pouquinho com o nosso diácono Giovanni sobre as etapas da Via Sacra, né? Diácono, a gente sabe que nessa época tem muitas encenações, né? Teatros, filmes, as pessoas gostam muito de assistir o filme nessa época. Mas é importante lembrar que você não está indo para ver
meramente um teatro, mas tentar entender que aquela história foi real e Sim. foi por nós, né, Diácono? Talvez seja uma das maiores riquezas que essa possibilidade, né, da arte, do teatro tem para nos oferecer, que é contemplar, através da encenação, aquilo que Jesus viveu de fato por amor a cada um de nós. Ou seja, não se trata de uma fatalidade, não se trata somente de um evento histórico, mas do plano da salvação de Deus por cada um de nós. Veja a beleza e o tamanho do amor de Deus de dar a sua própria vida, primeiro de se encarnar e assumir a nossa condição humana e menos no pecado, né? E após isso, morrer na cruz por amor a cada um de nós. Então aqui se revela o amor de Deus por cada um de nós, que é o mesmo amor com o qual eu devo amar você, a todos os irmãos e irmãs que vivem em torno da fé, que são unidos através desse amor. Então, esse é o itinerário que nós somos convidados a fazer, buscando vivenciar, não é, através da encenação, da Via Sacra, a paixão de Cristo. A gente está vendo até imagens ali da Via Sacra, tem a Via Sacra fixa ali, né, lá em Trindade, e o pessoal sempre visita ali, né, vê várias etapas. Olha aquela imagem ali, como é tocante, né, na hora que vai colocar o prego na mão de Jesus. Você imagina, gente, uma pessoa levando, né, uma martelada na mão. Eu acredito que ali acredito, não, tenho certeza, é o Espírito Santo que deu força para suportar tantas etapas que ele tinha que passar, que era o propósito. Porque eu acho que um ser humano como nós, eu acho que já tinha desistido antes de chegar na cruz. Nós percebemos aí a força do amor que não mede as consequências e, como diz Santo Afonso, né, é um Deus que se revela como louco de amor por cada um de nós, porque não tem limites, mas simplesmente ama, a ponto de carregar a sua cruz, sofrer o açoite, de ser pregado, como você pontuou, né? Tudo isso em nome do amor para que nós fôssemos salvos. Então, nós podemos mensurar, talvez de um modo ainda muito sem comportar na nossa linguagem, o tamanho do amor de Deus por nós. E a Via Sacra aqui de Trindade é muito bonita porque, às vezes, a gente tem a experiência de ficar ali no seminário do Padre Pelágio, que é no meio da Via Sacra. E aí frente, né? Você vê os romeiros que vêm de longe e passam por essa avenida meditando cada paixão, cada estação, cada momento da paixão de Cristo. E é esse exercício, né, da fé, meditando a paixão do Senhor, que agora nós vamos vivenciar através dessa experiência bonita que é a Semana Santa. Eu acredito, pelo menos assim da minha parte, quando chega nessa época, acredito que a maioria deve ter esse sentimento, talvez até um sentimento de arrependimento de tantas coisas que a gente faz, que a gente sabe que talvez desagrada o coração de Jesus, de Deus, dos ensinamentos que Ele nos deu, né, que nos deixou, e passar por tudo isso e muitas vezes a gente nem agradecer. Por isso que eu faço questão de todos os dias agradecer. Porque, gente, olha que amor incondicional, você entregar o seu único filho, né, por nós que somos falhos, que temos pecados, que temos dificuldades, né, que todos os dias a gente luta contra o pecado e a gente sabe que a gente não merece tanto amor e Ele nos ama incondicionalmente assim. Vamos ver, né, olhando assim de modo muito geral, a pedagogia da igreja, né? Nós temos esses dois momentos fortes, que é o Natal e agora a Páscoa, sendo a Páscoa o centro da nossa fé, pois nós celebramos a paixão, morte e ressurreição de Cristo, né? E veja, todos esses dois momentos, tanto o Natal quanto agora a Semana Santa, a Páscoa no sentido mais próprio, né? São antecedidos por um grande momento de retiro que é, no caso do Natal, o Advento, e para nós agora, na Páscoa, a Quaresma, que é esse apelo à conversão, à mudança de vida, para que a gente encontre no sacramento da reconciliação a conversão dos nossos pecados e nós possamos, né, viver como filhos e filhas de Deus, reconciliados para viver de modo pleno, na graça de Deus, esse mistério tão bonito que é a Páscoa, ou o mistério do amor de Deus por cada um de nós. O senhor falou uma coisa muito importante sobre a conversão. A gente tem costume de ser tocado nessas datas,
né, comemorativas, mas a conversão ela é um ato diário, né? Isso, todos nós, todos os dias, faz parte da nossa experiência de fé buscar sempre esse caminho de retorno ao Pai. Ou seja, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós nos propomos a seguir Jesus Cristo como caminho de salvação para a nossa vida. Mas nós somos seres humanos, frágeis, falhos, pecadores, e às vezes nós buscamos um caminho paralelo ou que diverge desse caminho que é o caminho de Cristo. Então a conversão é retornar a esse caminho fundamental da nossa vida, que é o próprio Cristo, que automaticamente, numa síntese muito harmoniosa, ele também é o destino desse caminho. Ou seja, todos nós caminhamos para Cristo, pois lá é o nosso lugar, junto dele e propriamente através dele. Amém. Daqui a pouquinho a gente vai conversar mais com o Diácono Giovanni. Vou só fazer mais uma pergunta para o Diácono Giovanni, que está com a gente aqui. Diácono, a gente tem falado, né, da Via Sacra e desse momento de reflexão. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para quem nos assiste hoje, como realmente viver de uma forma eficaz esse tempo que a igreja está vivendo, né? Que é esse tempo da Quaresma, o tempo da Via Sacra, como refletir essa paixão de Cristo por nós. Olha, Keisi, nós já estamos encerrando o itinerário quaresmal. Nós vamos começar agora nesse domingo, já com o Domingo de Ramos, que tem uma simbologia tão bonita de aclamar a Jesus como o Rei, não é? Então toda a comunidade se reúne com seus ramos, pedindo as bênçãos de Deus sobre os ramos e empunhando eles, expressando a nossa fé. Então nós percebemos já aí nessa introdução, nessa abertura da Semana Santa, esse simbolismo. É claro que antes nós já devíamos ter feito, não é? Ou deveremos ter feito a nossa confissão, se reconciliado através do sacramento da confissão com Deus e com os irmãos, e aí nós vamos sendo introduzidos no Tríduo Pascal, que é a celebração do mistério da Páscoa do Senhor, dividida em 3 dias. Então, na Quinta-feira Santa, nós temos a instituição da Eucaristia, com a simbologia do lava-pés, que é o propósito cristão também que nós carregamos, de servir aos outros. Por isso a liturgia nos diz, não é, que Deus, através da pessoa de Jesus, deu-nos o exemplo para que nós também possamos lavar os pés uns dos outros. Na Sexta-feira Santa nós temos a Paixão do Senhor, no qual nós contemplamos o sacrifício de Cristo e com ele nós vamos ser sepultados para que no Sábado Santo nós rompamos o silêncio do sepulcro com o aleluia da ressurreição. E, consequentemente, o domingo como essa extensão dessa alegria, dessa celebração. E, é claro, vamos estar atentos aos sinais, aos símbolos da própria liturgia que acontecem durante esse período, pois tudo revela um mistério, uma mensagem que serve para o nosso engrandecimento e para o fortalecimento da nossa fé cristã. Amém. Que coisa boa, viu, gente? Ó, faça isso, momento de reflexão, momento de nos colocarmos mesmo aos pés da cruz, né? Entender esse amor incondicional de Deus por nós. Obrigada, viu, Diácono, pela presença, por nos dar essa aula maravilhosa hoje. Muito obrigado.